Vamos lá, pessoal, aula sobre simetria. Simetria na circunferência trigonométrica. Pessoal, na circunferência, todos os ângulos do primeiro quadrante possuem simétricos no segundo, possuem simétricos no terceiro, possuem simétricos no quarto quadrante. Isso vai ser importante para vocês entenderem os valores de seno, cosseno e tangente que vem nas próximas aulas, ok? Então, todo ângulo do primeiro quadrante possui simétrico no segundo. Mas como eu faço isso? Como eu vou descobrir esses valores? Assim. Eu peguei essa circunferência como um exemplo. Primeiro ângulo que está construído aqui é um ângulo de 40 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 40 graus. Esse arco possui 40 graus. E observa, gente, que em sala eu comentei com vocês. Imagina que você tem um círculo de papel e que você precisa construir uma circunferência trigonométrica, mas a sua caneta está muito ruim. Se eu dobrar, riscar minha circunferência e dobrar ela ao meio nessa direção, vocês concordam que ela vai marcar aqui em cima, ó? Então, dá para perceber que esse arco aqui, ó, ele possui a mesma medida desse aqui. Os dois possuem a mesma medida. Então, eles são simétricos. Mas como que eu vou descobrir quanto que vale esse ângulo? Assim. Você sabe que esse ângulo aqui, ele vale 180 graus. Se eu preciso descobrir a medida de n, o que eu vou fazer? Basta pegar e subtrair. Então, n é a mesma coisa em 180 menos 40. Então, eu descubro que aquele arco ali, ó, o n, vale 140 graus. Se eu usar a mesma ideia da caneta e agora dobrar meu papel nessa direção, para baixo, vocês concordam que eles vão marcar, a marca da caneta vai ficar aqui em cima? Então, você consegue perceber que esse arco é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui, no segundo quadrante. Se eles são iguais, eles são simétricos, só que em quadrantes diferentes, ok? Então, o valor de P. P, como ele está no terceiro quadrante, como que eu descubro? Basta somar, pessoal. 180 mais 40. E eu descubro que ângulo é esse. É a mesma coisa que 220 graus. Tranquilo? E por fim, se eu dobrar meu papel, né, com a minha caneta que está marcando, agora em direção ao quarto quadrante, vocês percebem que esse arco vai ser igual de cima. Vai ser a mesma coisa, mesmo tamanho. Então, como que eu vou descobrir qual é a medida dele? Basta fazer o seguinte, esse ângulo aqui é a mesma coisa que 360 graus. Se eu quero descobrir a medida de Q, então eu vou tirar esse arco Q. Então, é 360 menos 40. Então, ele equivale a 320 graus. Tranquilo? Então, de maneira geral, a gente pode criar fórmulas para facilitar o entendimento da simetria. Gente, qualquer ângulo do primeiro quadrante será sempre alfa. Qualquer ângulo do segundo quadrante será sempre 180 menos alfa, porque aqui no meio é 180. Então, esse ângulo eu tiro alfa. Para baixo, eu aumento alfa, por isso que é 180 mais alfa, qualquer ângulo do terceiro. E, por fim, qualquer ângulo do quarto quadrante vai ser sempre 360 menos alfa, porque esse ângulo aqui é 360 graus. Tranquilo? Para radianos, a mesma estrutura. Qualquer ângulo do primeiro quadrante será sempre alfa. Qualquer ângulo do segundo quadrante, π menos alfa. Qualquer ângulo do terceiro, π mais alfa. Qualquer ângulo do quarto quadrante será 2π menos alfa. Tranquilo? Vamos agora fazer alguns exemplos para vocês entenderem como usar essas fórmulas. Primeiro exemplo. Determine as medidas associadas aos vértices dos retângulos inscritos na circunferência trigonométrica na primeira volta positiva. Observa que π sobre 7 está no primeiro quadrante. Logo, isso aqui já é o meu alfa. Ele quer que você descubra a medida de n, a medida de p e a medida de q. O n, ele está no segundo quadrante. Qualquer ângulo do segundo quadrante é a mesma coisa que π menos alfa. Ok? Olha só aqui na explicação. Qualquer ângulo do segundo quadrante é π menos alfa. Então, basta a gente substituir. π
menos alfa, π sobre 7. MMC é 7. 7 dividido por 1, 7, vezes π, 7π, menos π. Logo, N é a mesma coisa que 6π sobre 7. Só isso. Vamos pensar no Q. Q é um ângulo do terceiro quadrante. Qualquer ângulo do terceiro quadrante é sempre π mais alfa. Então, fica assim, ó. π mais alfa. π sobre 7. MMC, 7. 7 dividido por 1, 7 vezes π, 7π, mais π. Então, eu tenho que o valor de P é a mesma coisa que 8π sobre 7. Tranquilo? Por fim, o valor de Q. Q é um ângulo do quarto quadrante. Qualquer ângulo do quarto quadrante é 2π menos alfa. Então, ficou 2π menos π sobre 7. Ok? Então, tira MMC. 7. 7 dividido por 1, 7 vezes 2, 14. Menos 7 por 7 dá 1 vezes π. Então, eu tenho 13π sobre 7. Então, esses são os vértices na primeira volta, tá? E a título de curiosidade para vocês, e se fosse na segunda volta? Basta somar 2π a esses valores. Aí você descobre na segunda volta, tá? Mas nesse caso, o nosso exemplo só é na primeira volta. Quando se tem alfa, pessoal, o cálculo fica muito simples. Mas quando não tem alfa, sempre busca encontrar alfa primeiro. Olha, vou passar para vocês. Esse. Observa que você não tem alfa. Não temos alfa. Então, nosso objetivo é descobrir alfa primeiro. Ok? O Q é 11π sobre 6. E Q é um ângulo do quarto quadrante. Qualquer ângulo do quarto quadrante é 2π menos alfa. E esse ângulo é 11π sobre 6, porque ele é um ângulo do quarto quadrante. Nosso objetivo é descobrir a medida de alfa. Se você acha alfa, você acha tudo. Tirando MMC, 6. 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. 6 por 1, 6 vezes alfa, 6 alfa. 6 por 6 dá 1 vezes 11, 11π. Cortou? Não precisa mais. Muitos alunos me perguntam sobre isso. Por que lá no outro não cortou e nesse cortou? Simples, pessoal. A gente corta quando tem essa igualdade aqui, ó. Se tiver igualdade, corta. Se não, não tem igual, não corta, tá? Então, ficou 12 menos 11π é igual a 6 alfa. Então, ficou π igual a 6 alfa, ou seja, π é a mesma coisa que... Alfa é a mesma coisa que π sobre 6. Então, esse ângulo aqui é a mesma coisa que π sobre 6, é a mesma coisa que 30. Professora, mas eu já sei que é um ângulo simétrico. Eu posso já colocar aqui 5π sobre 6? Posso colocar 7π sobre 6? Pode. Mas, se não fosse, gente, simétrico, se não fosse o ângulo conhecido, como que você vai proceder? Você vai proceder assim, ó. N. N é o ângulo do segundo quadrante. Qualquer ângulo do segundo quadrante é π menos alfa. Você já descobriu alfa, então π menos π sobre 6. MMC ficou 6π menos π, logo N é a mesma coisa que 5π sobre 6. Tranquilo? P. P é o ângulo do terceiro quadrante. Terceiro quadrante é sempre π mais alfa. π menos alfa. π mais alfa, que é um ângulo do terceiro. Então, MMC 6, aqui ficou 6π mais π. Logo, P é a mesma coisa que 7π sobre 6. E, por fim, o que você já tem? Então, a gente já encontrou todos os valores. Caso o ângulo seja um ângulo conhecido, basta você substituir. Se não for um ângulo conhecido, tem que fazer todos esses cálculos, ok? Vou deixar para vocês aí esse arquivo, caso você queira imprimir e refazer esses cálculos, fazer suas anotações. Ok? Obrigada.